Bom dia. Hoje vai ser um pouco difícil. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, te proteja, que você seja grato no dia de hoje, que você possa perceber a bondade e o zelo do Pai sobre você em todo o tempo, que você possa exercer a gratidão em tudo que for fazer no dia de hoje. Bora. 1 Reis 17:14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, oh Jesus, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A obediência gera milagres. Em nossa vida, por vezes atravessamos desertos tão áridos que, ao olhar para trás, nos perguntamos como conseguimos superá-los. Esses momentos de dificuldade destacam a indispensável presença de Deus ao nosso lado. A narrativa da viúva de Serepta, tal como nos é apresentada nessa passagem, é um testemunho poderoso dessa verdade. Em meio a uma fome devastadora, ela se viu diante de um pedido inconcebível: oferecer a sua última refeição, composta apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite, ao profeta Elias. Esse ato de fé desafia a nossa compreensão, mas ressalta uma lição vital: Deus opera milagres com o pouco que temos em mãos, se agirmos em obediência e confiança. Essa história nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da provisão e da fé. Frequentemente fixamos o nosso olhar no que nos falta, perdendo de vista os recursos já presentes em nossa vida. Esse olhar pode nos desviar do essencial, fazendo-nos esquecer que muitas vezes o que é necessário para um milagre já se encontra ao nosso alcance. O desafio de confiar, mesmo quando tudo parece escasso, revela que a nossa fidelidade e dependência de Deus são fortalecidas nos momentos de aparente desolação. Portanto, antes de desejar o que está além, vale a pena olhar ao redor e reconhecer o que já temos. Deus pede o que está em nossas mãos, não porque é pouco, mas porque é suficiente para Ele realizar o extraordinário. Saiba, o que define seu milagre não é a quantidade que você tem em mãos, mas sim a fé no Deus que tudo pode. Para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Hoje o devocional tá gravando de manhã, acho que faz tempo, né? Porque hoje eu precisei de mais um pouco da porção do Pai. E eu fiquei aqui, eu sempre faço meu devocional primeiro. Eu não leio aqui essa passagem, eu só leio aqui quando eu vou gravar. E tem dia que Deus pega a gente mais com força. Eu não sei se é assim com você também no seu devocional. Mas é preciso que estejamos em obediência, sabe, gente? Porque a obediência gera grandes conquistas. Talvez não a curto prazo, como a gente que é imediatista, quer e precisa. Mas é um processo de colheita, de plantio, de semeadura e de colheita, sabe? Eu gosto muito de falar para os meus filhos sobre a importância da obediência a qualquer tipo que seja de autoridade. Primeiro a Deus, o nosso Pai, que é a maior de todas, depois aos pais. E na geografia que eles tiverem, na escola ao professor, na sociedade, a polícia. Porque lidando com crianças tão mal educadas como eu convivo na educação,
eu estou com o coração entristecido, sabe? Porque são princípios e valores que precisam ser gerados dentro das quatro paredes das famílias. E as famílias estão querendo tanto terceirizar esse processo de princípios e valores, mas não dá muito certo. Então que nós como pais, e vocês como futuro pais, quem ainda não é, possa pensar sobre isso para as próximas gerações. Precisamos ser obedientes e gerar obediência nos nossos, sabe? Essa mulher aqui, eu fico encantada com essa história, porque essa parábola, com essa passagem. Rapaz, eu não sei vocês não, mas se o caba chegasse aqui em casa e tivesse só um tiquinho de cuscuz pra eu fazer pra mim e pros meus, e ele dissesse, faz bem aí pra mim, ele como profeta e como autoridade do pai, eu dizer macho, tem jeito não, porque só tem pra mim e pro meu menino, eles são muito mais importantes. Mas aqui, na fé dessa mulher, gerou alimento e celeiros cheios. Por se não me engano, 3 anos, ficaram 3 anos sem chuva nessa época. As botijas de azeite não esvaziavam e as vasilhas de farinha também não. Isso não é extraordinário? Pelo ato de fé, tais coisas aconteceram. Por ato de fé, mulheres estéreis engravidam. Por atos de fé, o Davi com síndrome de Guillain-Barré foi curado sem nenhuma sequela dele ficou. Por ato de fé, o Senhor transforma um homem que perseguia a igreja em um profeta, em um apóstolo do Senhor, Paulo. E eu posso ficar aqui a manhã toda e nem ir trabalhar falando sobre tantos atos de fé que aconteceu na minha e na sua vida. E esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Mas para que nós ativemos esses atos de fé dentro da gente, é preciso que estejamos em obediência à palavra de Deus. É preciso que estejamos muito diligentes ao que a palavra do Pai diz para nós, sabe? Eu percebo, nós estamos muito distante daqui. Nós estamos muito igrejados, sabe? Estamos vivendo em um amontoamento de pessoas que não vivem a verdade do Evangelho. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque dentro das 4 paredes da congregação nós somos tão parecidos com Jesus. Mas no dia a dia, no meu trabalho, dentro da minha casa, que é para eu exalar verdadeiramente a essência do Pai, as pessoas que convivem comigo e com você, será que podem falar que nós somos parecidos com Jesus? Acho que é a reflexão do dia. A reflexão do dia é: estamos ficando parecidos com Jesus? Um dia de cada vez, um dia cada uma porção? E podemos viver em obediência ao Pai? Qual é a porção de fé que habita dentro de nós? Como que eu estou alimentando e fazendo com que essa porção de fé cresça dia após dia? Vamos pensar sobre isso. Uma sexta-feira lindona para você. Que você seja grato. Eu acho que a gratidão, ela gera coisas incríveis. Ela gera dons, valores e princípios dentro de nós, onde essa mulher aqui, ela tinha só um tiquinho. Mas eu acredito que quando ela percebeu que ia acabando, eu não sei se você já passou por essa situação em que a despensa vai ficando vazia e vai dando aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela inquietação, principalmente para quem é pai. Meu Deus, o que eu vou ofertar para os meus amanhã? Eu acredito que essa mulher, nesse misto de angústia e de fé, ela creu. Ela creu porque ela já tinha ouvido que o profeta Elias, ele era um homem cheio de Deus. E eu acho que ela pensou assim: rapaz, esse cabo aqui, ele tem a essência do meu pai.
E eu vou fazer com todo o apreço essa última refeição aqui para ele, porque é como se eu estivesse fazendo para Deus. E ela foi extremamente abençoada, mas ela fez não porque ela esperava a bênção e porque ela esperava em troca, mas porque ela era temente, ela tinha uma porção de fé, ela era temente a Deus, ela era obediente e diligente. Eita! Que o Senhor possa derramar sobre nós uma porção exacerbada de fé, obediência, disciplina. É sobre isso. E muita gratidão, muita, muita, pelo pouco ou pelo muito. Porque assim como diz o Senhor, não precisa do muito, Ele precisa do que temos hoje, agora, em nossas mãos. Ele precisa daquilo que nós temos agora. Porque muitas vezes a gente fala, mas eu não estou pronto, eu não tenho nada, eu não possuo muitas coisas, mas o Senhor precisou só desse tiquinho de azeite, desse tiquinho de farinha dessa mulher para fazer um milagre na vida dela. Então, o Senhor, às vezes, precisa só da nossa pequenininha porção de fé, assim como o grão de mostarda é o menor dos grãos, e ele produz uma das maiores árvores, sabe? É sobre isso. O Senhor às vezes quer só um pouquinho da sua fé, para que tu tenhas um pouquinho de relacionamento com Ele, para que Ele faça um montante exacerbado de milagres sobre a sua vida. Pense nisso. Deus te ama. Shalom. Uma ótima sexta-feira.